Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Lucas 18, amém? Aqui nós vamos ver aqui Jesus, né? Ele cura um mendigo cego, né? Que estava sempre naquele lugar e ele, né? E as pessoas acostumavam a passar e ver aquele mendigo cego ali. Mas Jesus estava se aproximando de Jericó quando começou aquele alvoroço naquela cidade, né? O cego começou a ouvir e querer saber o porquê desse alvoroço, o que estava acontecendo naquela cidade, né? E disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando por ali. Então ele sabia quem era Jesus, né? E ele sabia o que Jesus fazia, então ele creu. E ele só tinha o ouvido dele e a voz dele. Então ele foi com o que ele tinha, ele foi com a voz dele. Então ele começou a gritar, a clamar o Senhor Jesus e dizer assim: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que estava mais à frente repreendiam, né? E ordenava que se calasse, né? Tentava repreender aquele homem que estava necessitado, que estava enfermo, que precisava de ajuda, e as pessoas sabendo que Jesus ia passar, porque não pegou aquele homem naquele caminho e levou até Jesus, mas as pessoas ignoravam a situação daquele homem e não ajudou e ainda mandava aquele homem calar a boca dele, né? O que ele tinha, a fé e a voz, estavam mandando ele calar a boca dele, né? E ele estava fazendo certo, ele estava clamando aquele que tinha a solução. Ele estava usando a fé dele para ser curado, porque o que ele mais queria era ser curado, visitado por Deus, né? E para as pessoas estarem alvoroçadas e também querendo ver Jesus, elas tinham uma necessidade. E aquele homem tinha uma necessidade, né? E estavam querendo atrapalhar aquele homem de ter a sua necessidade solucionada, né? Essa é a verdade. E aqui vem dizendo assim: então Jesus parou e ordenou que ele trouxesse o homem. Então ele clamou ao Senhor para que viesse ter misericórdia dele. E Jesus, ele olhou a fé daquele homem, então ele mandou imediatamente trazer aquele homem para perto dele, né? E quando ele se aproximou, né, Jesus perguntou para ele. Jesus queria saber: qual é a sua necessidade, meu filho? O que você quer? O que você quer que eu faça para você? Hoje em dia está difícil de você encontrar tamanha bondade. A bondade só encontrou em Jesus, porque nas pessoas mesmo só encontrou, né, pessoas que mandassem ele calar a boca, porque ninguém queria o problema. As pessoas queriam, né, pensava só em si, não pensava em fazer o bem para o próximo, né? Então Jesus estava ali para atender a necessidade dele, né? E ali ele ia se expressar, né? Ele disse assim: ó, Senhor, eu quero ver. Imediatamente aquele homem disse assim: Senhor, eu quero ver. Então ele foi, ele mostrou para o Senhor Jesus o impossível que estava diante dele, o que para ele era difícil. Ele foi com o impossível e Deus fez o possível na vida daquele homem. Ele deu o que aquele homem mais queria, que era ver. Devolveu a visão àquele homem. E disse assim, respondeu o homem: Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão,
a sua fé o curou. Aquele homem teve a sua visão devolvida pela sua fé. Não foi porque as pessoas ajudaram, né? Porque só tinha pessoas para parar ele no caminho, mas foi por causa da fé. E aquele homem deveria ser grato ao Senhor por toda a sua vida, né? Vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai ter com quem contar, porque Deus quer trabalhar a nossa fé, né? Deus quer fazer diferente, Deus quer que você manifeste a sua fé, que Ele quer fazer você crescer na sua fé, amadurecer na sua fé, né? Aquele homem podia ficar chateado. Poxa, ninguém me ajuda, tá vendo que Jesus está vindo, me ajuda, pessoal. Não, ele não ficou se apoiando na ajuda de ninguém, não, porque se fosse assim, estaria clamando as pessoas para ajudar, me ajuda aqui, Jesus está passando, me leva até ele, não. Ele nem sabia se Jesus estava perto, não, mas sabia que Jesus estava se aproximando, por isso que a multidão estava correndo, mas ele clamou alto, cada vez mais alto, e que calou a boca o quê, né? Mandou ele calar a boca, ou seja, ele respondeu gritando mais alto, porque a necessidade era dele, o problema era dele. Então, se ele não clamar a Deus, quem ia clamar? Quem ia levar aquele homem até Jesus? Então, o diabo queria neutralizar, impedir que aquela cura fosse liberada para aquele homem, né? Ele gritou com fé, a alma dele gritou, clamando pelo Senhor, né? E aqui nós podemos contemplar. E Jesus perguntou o que queria. Em seguida, Jesus já declarou a que ele venha receber a visão, recebeu a bênção, a cura. E ainda falou para ele, mostrou para ele, olha só, a sua fé te curou. Glória a Deus. Jesus viu que Jesus sentiu que aquele homem tinha fé. E ele perguntou já sabendo da necessidade dele. E sabendo da necessidade, ele sabia como já estava com fé para ser curado. Ele continuou clamando, clamando, mas Jesus queria ouvir dele. Queria que ele expressasse o que ele queria. Então a boca fala que o coração está cheio. Estava cheio de fé, de certeza que ele seria curado e abençoado em nome de Jesus, né? E aqui vem dizendo assim: no mesmo instante, o homem passou a enxergar. Glória a Deus. Aquele homem passou a enxergar. A luz chegou para aquele homem. Glória a Deus. Quando Deus disse assim, haja luz, houve luz. Ele viu que a luz era boa, passou a ser dia. E a noite passou, que era escuro, passou a ser noite, né? Então, aquele homem viveu muito tempo no escuro. Quando Jesus entrou na vida dele, quando a cura chegou até ele pôde enxergar. A felicidade daquele homem foi de tamanho tão grande, né, que os problemas dele seriam resolvidos. Ele podia trabalhar normalmente, ele podia enxergar, ele não precisaria ficar ali mendigando, né, pedindo esmola, né? Ele teria sua dependência e as pessoas que viram ele pôde contemplar, né, o que Deus fez. Ele agora era testemunha viva de Cristo, porque ele não era mais cego, ele saiu dali de cabeça erguida, andando, e as pessoas podem glorificar o milagre de Deus na vida daquele homem, em nome de Jesus, né? E em seguida ele seguia Jesus louvando a Deus. Então, ele, cheio de alegria, né, ficou ali louvando a Deus pelo feito que o Senhor tinha feito na vida dele, né, que para ele era como se ele nascesse, né, nascesse de novo. A vida passou a ter mais sentido para ele quando ele começou a enxergar. Assim somos nós, quando a luz da palavra de Deus entra dentro do nosso coração, a gente passa a compreender, a gente passa a ter vida, ter alegria, esperança. Não é verdade? A gente enxerga coisas que a gente não enxergava, e Deus revela o oculto, o profundo e escondido para a glória dele.
né? E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Não somente ele estava louvando, as pessoas presenciou, louvou e glorificou o nome do Senhor. O que Deus faz na nossa vida para ser glorificado e fortalecer a fé das outras pessoas também. Não é verdade? Então a cura chegou na vida daquele homem porque ele tinha fé, né? De repente você tem uma situação aí difícil de ser resolvida, mas Deus é aquele que ouve e atende a nossa necessidade. Aonde você estiver, você pode clamar, suplicar, buscar ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É verdade. Quando nós vamos até o Senhor com o coração crendo e confessando, pode ter a certeza que a palavra não vai voltar vazia e que a palavra vai entrar em ação e assim a bênção vai se materializar. O cego enxergou, nós enxergamos, nós passamos a enxergar quando a vida está dentro de nós. Quando a fonte de vida está sobre a nossa vida, tudo passa a ter sentido, a gente enxerga, a gente começa a agir pela fé, agir no mundo espiritual, não é verdade? A gente passa a andar sobre a direção de Deus, a gente passa a andar no caminho certo, porque andando na luz, andando na direção certa, a gente não tropeça, né? E agora aquele homem tinha clareza nos seus olhos, né? A luz da palavra de Deus ilumina o nosso ser, ilumina a nossa vida, não é verdade? Para que nós venhamos encandear a vida das pessoas também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Pode ter certeza que o poder de Deus não mudou, continua o mesmo, né? Todo aquele que busca o Senhor, de nada tem falta, mas se está tendo falta, clame a Ele, determinando que algum negócio aceite a firme, pois a luz do Senhor brilhará em seus caminhos. A presença de Deus faz coisas extraordinárias, não é verdade? A presença de Deus vai em lugares aonde nós não imaginamos. A glória de Deus em nome de Jesus. E eu venho declarar, assim como o Senhor Jesus declarou, receba a visão, que você receba do Senhor tudo aquilo que você tem apresentado para o Senhor. Assim como Ana saiu depois de uma oração, onde ela está sendo mal interpretada, né, pelo sacerdote ali, por ela estar orando, ela estava derramando a sua alma perante o Senhor e ali, né, depois que ela explicou a real situação, ele já abençoou ela e ela saiu dali com a bênção, né, e a fé dela fez ela sair curada, porque ela não era mais a mesma, pois ela vivia atribulada, ela vivia para os problemas dela, ela vivia em função, né, do que o inimigo mostrava para ela, porque ela era afrontada, ela era humilhada, né, pela Penina, né, que vivia o tempo todo ali fazendo questão de mostrar que ela não tinha e ela tinha. O que acontece, pessoal? Não importa quanto tempo você está esperando o seu milagre, mas você deve acreditar, confiar no Senhor, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele fará, amém? Somente o Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer por você, porque Ele é fiel e justo. Os planos dele jamais podem ser frustrados na nossa vida. É verdade? Tentaram frustrar os planos de Deus na vida desse homem, né?
mas prostrado ficou o diabo, porque ele saiu dali curado e abençoado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Continue clamando, mesmo que não veja o resultado. Sabe por quê? Porque você está buscando aquele que te ouve, você está buscando a pessoa certa, né? Pois se você está agradando ao Senhor, está buscando continuamente a presença de Deus, não tem nada de errado com você. Deus está trabalhando na sua vida, né? Deixa as pessoas dizerem, falarem o que eles bem querem. Porque quem sabe dos propósitos de Deus, do que Deus fala ao seu coração, é o próprio Deus. Não é verdade? E o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvido viu, não subiu no nosso coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Quando Deus ele chega no lugar, é porque Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer milagre. Jesus não estava entrando lá em Jericó por ir. Jesus não ia perder tempo no lugar, ele já sabia o que estava acontecendo, o que ele ia fazer, porque ali, né, ele já tinha encontro marcado com a necessidade daquele povo, antes deles expressarem, antes deles ir até o Senhor falar da necessidade, né? O Senhor Jesus já sabia que aquele homem estava necessitado, que ele precisava de cura, mas o Senhor quer que nós venhamos até ele, né? Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Você pode se achegar e falar para Deus da sua necessidade, que Ele vai ouvir. Os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor, à nossa súplica. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado na nossa vida. Frustrado ficou Satanás, que tentou calar, né? Aquele homem não ficou indignado. Ele deixou Satanás falar sozinho e continuou buscar ao Senhor. Assim é você. Tem que estar buscando o Senhor de todo o seu coração. E quando estão ali tacando pedra, estão ali amaldiçoando, tentando te parar com palavras para tirar a sua paz, a tua fé, né? Aqueles que sabiam que de Deus viria, do Senhor Jesus viria a cura, né? Eram os próprios que estavam ali, né? Ouvindo, sabendo que Deus faz, é que estava tentando parar ele. Você acha o quê? O diabo também não usa aqueles que estão dentro, que estão na mesma fé, entre aspas, que estão ali dizendo que age com justiça, que anda igual Jesus, mas são os primeiros a mandar calar a boca. Eu não quero um problemático, tá fazendo barulho, tá me incomodando, né? Ninguém quer ajudar um pobre, um homem que fica à beira do caminho, mendigando. Quer ajudar as pessoas que têm dinheiro, entendeu? Que têm situação boa, né? O necessitado para eles não interessava, né? E Deus não vê assim, não vê a condição de ninguém, Ele vê a fé. Né? Ele vê a fé para operar na vida daqueles que vão até Ele. Jesus chegou para operar um milagre. Jesus está aqui para operar o milagre na sua vida. Tira a incredulidade do seu coração, dos teus olhos. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos pelo poder que nos opera, porque a palavra de Deus jamais vai voltar vazia. Jesus chegou aqui para dizer que Ele vai te curar, que envergonhados e confundidos serão aqueles que estão se levantando, que estão tentando calar a sua boca, estão tentando calar a sua fé. Em nome de Jesus, Deus está indo diante de você, preparando o seu caminho, fazendo a obra ao seu favor. Enquanto você ora, Deus está indo em lugar onde você não pode alcançar, não tem voz, não tem pessoas importantes que intercedam, pessoas que vai ali e fala da sua necessidade.
mas Deus chegou através dessa palavra para trazer vida, para ressuscitar o que estava morto, para assim você prosseguir, erguer a sua cabeça e ser a própria testemunha de Cristo para a glória de Deus. Amém, queridos? Como vocês veem, né? Choveu bastante aqui, estava chovendo em granizo, eu estou aqui dentro de casa, né? Estava chovendo muito, consegui abrir aqui um pouquinho por causa do calor, né? Mas nada impediu da gente estar aqui anunciando a palavra de Deus, né? Jesus, quando chega com a palavra para trazer a cura, para transformar, então já toma posse aí da sua bênção, dessa palavra aí, porque ela é espírito e vida, e é ela que vai abrindo os nossos caminhos, que vai fazer cair por terra toda a obra do diabo, toda ação, toda injustiça, toda maldição, toda inverdade não vai se suster em nome de Jesus. Pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Então, importa e eleva os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, amém? Essa palavra é tremenda, é maravilhosa, e nessa noite a gente já vai dormir aqui com ela já no nosso coração, tomando posse da nossa vitória, porque Deus só tem coisas boas para nós, Ele só tem coisas tremendas a fazer em nossas vidas, e devemos já agradecer, porque a palavra vindo já é bênção chegando para a sua casa, o seu lar e sobre a sua necessidade, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui e já declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que gostou dos vídeos, deixa o seu like, né? Assista o vídeo até o final, em nome de Jesus. Ajuda a interagir nessa plataforma digital. Tem a comunidade aqui no YouTube. Quando não estou no vídeo, eu estou escrevendo ali, às vezes eu coloco hora da leitura bíblica ou versículo do dia por escrito. Dá uma olhadinha, curtam lá também em nome de Jesus. Você que está ouvindo pela primeira vez, se inscreva no canal, né? Venha fazer parte, né? Venha fazer parte conosco, né? Nos interagindo nesse canal, pois assim o canal, o YouTube vai estar entendendo que vocês estão interagindo, estão gostando. É um conteúdo relevante, abençoador em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estamos quase chegando aos 600 inscritos para a glória de Deus. Amém? Juntos somos mais fortes para a glória de Deus em prol do reino de Deus. Tchau.